Nossa, a Fabi Urmed. Uma delícia. Ela tá lá no Canadá, ela é natural do Rio de Janeiro, uma astróloga riquíssima, ela também é mestre em psicologia. Enfim, tem muitas atribuições, assim, a história dela é muito enriquecedora. E nessa live que a gente gravou, na verdade ela me convidou e, e acabou que ela foi me entrevistando e aí ficou uma coisa muito legal, assim, de uma troca. E a gente, no final, falamos sobre realização, sobre a casa 10, sobre a gente conseguir ser a gente mesmo e tal. E o exemplo do meu mapa astral foi perguntando o mapa astral dela, então ficou um papo, assim, leve e rico em muitas informações astrológicas, assim, sabe? Acho que é nesses contextos que as informações saem. Vamos lá pra você ver, você vai adorar. Fabi. E tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tava aqui já enchendo linguiça, falando pro povo. Tá enchendo linguiça, não. Eu vi a hora que você começou. Tamo junto, tamo junto. Muito legal. Te agradeço, né? Você ter aceitado o convite aí. Para mim é um presente de verdade. Poder ter essas trocas, poder registrar esses papos aí. Fico todo orgulhoso, assim. Mais uma pro acervo, assim. Falei com a Fabi também, lá da Nova Zelândia. Aí, que hora que é? 1 hora da tarde, Fabi? Aqui são 1 da tarde em ponto de quinta-feira. Aqui é dia 30 de dezembro já. Estamos aí praticamente encerrando esse ciclo aí na volta do Sol, Sim, né? Mais sim, uma sim, sim. revolução aí da Terra ao redor do Sol. E é isso, 1 da tarde. Estava falando com você aqui nos bastidores. Aqui na Nova Zelândia, a gente não... A nossa família sou só eu, meu marido e meu filho aqui, né? Então a gente tem um casal de amigos muito próximos que acaba sendo família pra gente. E a minha amiga entrou em trabalho de parto agora. Então tava uma revolução aqui antes da gente começar a live para ver quem que vai pro hospital, quem que vai ficar com o filhinho dela, mas tá tudo certo. E aí, Laurinha vai chegar aí numa vibração muito legal, o Júpiter entrando em peixes, né? É, Então, pensei nisso. um Viu céu, tentando em um peixe. céu muito bacana. Isso é muito legal. Ô, Fabi, então vamos lá. Você se apresenta aí, fala de você, do seu trabalho. Pode Fala um deixar. pouquinho Então, aí. tá. Primeiro, agradecer o teu convite. Eu fiquei encantada quando eu conheci o teu perfil. Primeiro, quero dizer isso, porque eu acho que a minha missão. Pode falar palavrão, Rodrigo? Como é que é o negócio aqui? Porque eu sou meio bocudinha, tá? Não, pode, mas baixinho. Não pode falar muito Faz alto. um Que, pi, né? Faz assim, pi. é, Então tá. Então, o pessoal vai entender. Eu digo que a minha missão de vida é né? Pi, astrologia. Porque existe uma visão muito distorcida do nosso trabalho, né? E o que mais me chamou a atenção no seu trabalho foi quando eu ouvi um dia você contando a história de você trabalhando numa clínica para ditos, né? E que teve uma reunião multidisciplinar, algo assim, e o psiquiatra, que me pareceu assim uma vibe bem saturniana, aquela coisa séria, o peso, né, do título, que tem muito isso na área de saúde, a gente sabe, o sim, sim. doutor, né? E aí ele ter dito para você assim, não, 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 primeiro eu quero ouvir o astrólogo. Eu achei o máximo. Eu falei assim, eu preciso conversar com o Rodrigo para que as pessoas vejam a relevância do trabalho dele, né? E o que eu acho mais bonito é que a astrologia tem essa pluralidade. A gente pode utilizá-la de diversas formas. Então, eu sou a Fábio Merotti, sou carioca, apesar de não ter mais sotaque nenhum, segundo o Rodrigo, a gente estava conversando no bastidor. Só quando eu falo palavrão, eu falo dois, três, aí o sotaque aparece. E eu nasci e cresci no Rio, mudei para Curitiba quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. E depois de Curitiba, eu morei nos Estados Unidos, temporadas curtas, em 2010 e 2011. Mas eu sempre quis morar fora do Brasil, né? Netuno em Sagitário, na casa 4, coladinho no fundo do céu. Então, eu Legal. sempre quis conhecer o mundo, eu queria cair no mundo. Meu sonho era ser almoço, alguma coisa assim. E sempre gostei muito de ensinar, desde muito pequena. É, Até achei engraçado você ter começado dizendo, é muito espirituosa tal. Mas quem me conhece, eu sou muito reservada. É muito engraçado, porque eu não sou tímida, eu sou espontânea, mas eu sou introvertida. A minha diversão, a minha paixão é nos livros. Eu amo ler, amo estudar. Sou nerd, tinha aqueles Legal. apelidos de CDF desde pequena. E a astrologia entrou na minha vida, sim, muito criança. Meus pais tinham uma biblioteca em casa mesmo. Filha de dois professores, né? Já viu? Os dois professores. E o meu primeiro contato com a astrologia, na verdade, foi com a mitologia. Eles tinham uma enciclopédia de mitologia. E eu fiquei completamente fascinada por aquilo. Porque eram aqueles livros grandes, com letra dourada, aquelas páginas assim. E eu fiquei Das muito gravuras, encantada. né? Então, assim que eu aprendi a ler,
um dos primeiros livros que eu li foi uma enciclopédia completa de mitologia grega. E dali eu fui estudando mitologia egípcia, nórdica, e já veio aquela paixão com as estrelas, né? Com os planetas, aquela curiosidade, será que tem vida em outros lugares? Li Júlio Verne quando era criança, menos de 10 anos já lia Júlio Verne, esse tipo de coisa. Bem piscianinha. E na adolescência, teve uma época que tinha uma astróloga bem famosa no Rio, vou fazer 47. Então, nos anos 80, a astrologia deu um boom, né? E aí, uma pessoa despontou entre tantas que houveram. E eu falei pro meu pai, eu falei, eu quero de presente de aniversário um mapa astral com essa pessoa. Ele falou, ah, tá bom. E aí, quando ele viu o preço, ele, de jeito nenhum, isso é muito caro. Não, mas eu quero. Ele, por que você quer? Eu falei assim, porque eu não sei se funciona. Ele falou, ah, você quer pagar sem saber se o negócio funciona? Eu falei, eu tenho curiosidade. Ele falou, por que você não vai aprender a fazer então? Eu falei, tá, mas como que eu vou aprender a fazer um mapa? Ele falou, estudando. E aí a gente fez uma aposta. Martin Caprica na casa 5. Então gosta de um desafiozinho, né? Uma aposta. E o signo dele? E o signo dele? Meu pai é leão com ascendente em Capricórnio. Tá. E aí ele tem isso de empoderar as pessoas na volta dele, né? De ajudar as pessoas a serem o melhor que elas são, né? Da natureza dele desde sempre. E aí ele fez uma aposta comigo, Rodrigo. Ele falou assim, então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer o meu mapa astral e se eu gostar, eu vou te dar um livro por mês durante um ano. 12 livros. E depois dos 12 livros, se você ainda estiver gostando desse negócio, você pode achar um curso, um professor que eu pago. E aí foi assim, com 13 anos eu comecei, eu saía do colégio, pegava metrô, ia para a biblioteca, ficava horas estudando, tinha que fazer cálculo na mão, né? Eu sou do tempo das efemérides. E aí o livro não explicava direito, aí chorava, rasgava, era aquela coisa, mas não queria desistir. Falei, não, eu vou fazer esse negócio. E aí eu fiz o mapa do meu pai, levou meses, acho que levou mais de um mês para eu fazer o cálculo certo, né? E aí, depois disso, ele ficou extremamente impressionado. E foi uma astrologia muito diferente da que eu pratico hoje. Foi uma astrologia muito fatalista, muito descritiva. Porque sem orientação, né? Você fez um curso numa escola reconhecida. Eu não fiz. Então, o livro dizia que era isso, eu copiava do livro. Você é assim, pronto. Mas mesmo assim, ele Muito gostou legal. muito do mapa. E abriu um canal para minha relação com meu pai, muito legal, porque o mapa mostrou um homem muito espiritualista tal. E nessa época, meu pai capricorniana, né? Então, ascendente Do em ascendente. Capricórnio. E nunca imaginei ele espiritualizado, artista. E aí eu fui descobrir que meu pai foi diretor de teatro amador premiado no Rio de Janeiro, de ganhar festival e tudo, né? O Sol em Leão. Então foi muito bacana. E aí foi assim, eu comecei a estudar com 17 anos, 16, 17, eu atendia, cobrava, botava anúncio em jornal, inclusive. E depois a vida vai acontecendo, né? A gente acredita no que as pessoas falam, astrologia é bobagem, isso não é sério, isso não é uma profissão. Aí eu fui pro caminho da área da saúde, que eu queria ajudar pessoas. E o resto é história, dá pra gente contar, dá 3 livros a história. Fiz faculdade de tudo que você imagina. Eu sou apaixonada por estudar e é isso. Ô, Fabi, primeiro que se você não falar a idade, nunca ia adivinhar. Bênçãos Nunca, de nunca mesmo. ascendente em virgem. Ascendente em virgem Nunca, não nunca, deixa nunca se dar mesmo. uma conservada, né? Tá linda, nunca ia adivinhar. E outra que seu pai perdeu a aposta, né? Perdeu e pagou com gosto. Ele é tão engraçado, Rodrigo, que eu, criança, né, 13, 14 anos, o meu pai contava para as pessoas. A minha filha é astróloga. A minha filha é uma estudiosa de astrologia. Ele falava, e ele fala até hoje. E ele me escreveu uma carta Legal. que está lá em Curitiba. Eu quero até trazer para cá, né? Porque eu morava em Curitiba antes de vir para cá. E eu nunca vou esquecer. Quando ele me deu o primeiro livro, ele escreveu uma carta dizendo para a minha astróloga do futuro. Eu lembro do começo só, né? Falando que bom, né? Que ele queria me estimular a estudar. Meu pai. E foi meu pai que me colocou na astrologia de novo, Rodrigo. Olha que engraçado. Depois, que legal. Ele estava me visitando aqui na Nova Zelândia. Eu estava atendendo um cliente de coaching e morava numa casa onde não tinha muita privacidade, então ele acabou ouvindo um pouco do atendimento. E quando eu acabei o atendimento de coaching, ele falou para mim: que legal que você está fazendo uma mapa astral de novo. E eu, oi?
Eu falei, não tava fazendo mapa, pai. Eu tava atendendo com coaching. Ele, então, mapa astral, né? Não, pai, outra coisa. Ele falou, mas por que você não junta uma coisa com a outra? Eu falei, pai, coaching astrológico. Que sensacional, vou fazer isso. E aí eu comecei a pesquisar como juntar o coaching com a astrologia, que no coaching tem uma ferramenta bem conhecida, não sei se já ouviu falar, a Roda da Vida, que você dá uma nota para cá. E aí eu pensei assim, pô, a Roda da Vida tem 12 questões, o mapa tem 12, e aí eu criei uma ferramenta, né? A Roda da Vida Astrológica. E comecei a atender coaching astrológico em 2017. Aí eu voltei para astrologia e não larguei mais, né? Aí foi um caminho sem volta. O seu pai tem um ascendente em Capricórnio, você tem Marte em Capricórnio, né? Tenho. Uhum. É isso, né? Então, exatamente. Tem essa a astrologia funciona aí. mesmo também. É, exatamente. E a minha mãe também. Capricórnio é bem forte na minha família. Meu marido é capricorniano, meu filho é capricorniano, pai e mãe com ascendentes em Capricórnio. Então, assim, tô rodeada de terra. Rodeada. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Então e você? Fala um pouco do seu mapa aqui. Muito legal. Ó, eu tenho um ascendente em peixes, 0 grau de peixes, em conjunção com a Lilith. Em conjunção com a Lilith, exato. E tem o Sol de casa 10 em Sagitário, e esse Sol ele tem conjunção com Urano, com Mercúrio, com Júpiter. Tem o Estélio na casa 10, né? Netuno, Júpiter, que beleza, Mercúrio, mapa Júpiter de astrólogo e Urano junto. Né? E os pessoais, a Lua, Marte e a Vênus, tá em Libra na casa 8. A minha história não foi tão linda igual a sua para chegar na astrologia. Não foi essas flores assim, né? Cada um tem seus até caminhos, por isso, né, Rodrigo? Faz parte. Sim. Não, eu tô brincando assim, porque o jeito que você coloca é muito, muito lindo, né? Mas eu tenho certeza que teve também suas quadraturas, né? Suas oposições, e, enfim, a gente tenta vibrar no lado positivo, né? E, enfim, trazer a parte mais colorida. Mas, e aí, eu tive problema com droga, né? Na adolescência, tive essa passagem, assim, me perdi um pouco, assim, e também fez parte dessa história. E aí, nesse processo de me reconhecer, porque, assim, depois a gente vai falar um pouco, hoje o tema é o destino, né? O sol e esse lance desse reconhecimento. E aí, esse processo de se perder, em qualquer vício que seja, né? Mas nesse no meu caso, então, para a gente conseguir se libertar dessa atrapalhação, vamos dizer assim, a gente precisa se reconhecer. O autoconhecimento em si, né? Não tem como fugir disso, né? É um labirinto interno, né? As emoções, as confusões, gatilhos, né? Saber o seu as impressões da vida. Sim, exatamente isso. E aí, eu precisei passar por esse processo, né? A vida me deu essa oportunidade de eu falar assim, não, então, vamos lá, né? Então, para e vamos se reconhecer, entender. E aí eu fiz um trabalho, né, de autoconhecimento. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar dos Anônimos. E aí você falou um negócio que é muito legal. Porque depois a gente vai estudando, a gente vai fazendo os links das coisas e fala assim, nossa, como tá tudo interligado, né? Os Anônimos, Alcoólicos Anônimos, né, que é o fundador, eles têm como filosofia de recuperação os 12 passos. São 12 passos para se recuperar. 12 passos, 12 casas. Sim. Olha como tudo tem essa conexão. E sabe outra curiosidade? O Alcoólicos Anônimos ele foi fundado em 1935, na Califórnia, por Bill e Bob, né? E o Bill, ele foi paciente do Jung, lá tem carta, lá tem registro de carta deles trocada. Que legal. E o Jung ajudou eles na estrutura filosófica para montar a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Em registro de carta deles trocando. Que coisa mais linda! Uma coisa linda, eu comecei a ler, comecei a estudar e peguei livro daqui, livro dali. Eu sou apaixonada por Jung, né? Você sabe, a gente já tinha conversado nos bastidores, é a minha pegada. E aí, vou te contar outra coisa, por exemplo, os 12 passos, eles são as 12 casas. Eles são, assim, não é uma coisa assim que tem uma sincronia, ou que você tem... Por exemplo, o primeiro passo, ele vai falar assim, admitimos que somos impotentes perante a adicção. Que é um termo, assim, no sentido assim, da pessoa conseguir reconhecer. O primeiro passo é a pessoa reconhecer que tem um problema, né? E se a gente for pensar no ascendente, abrir na casa, esse lance de reconhecer a gente mesmo, reconhecer a imagem que a gente passa, essa autoafirmação do ascendente, né? De falar assim, não, tá. Sim, é uma associação até do arquétipo do herói. O herói só é um herói porque ele toma posse de si mesmo, né? É isso, exatamente isso. E aí depois, para não passar por todas, o quarto passo, o anunciado dele assim fizemos um destemido inventário moral sobre nós mesmos, e minucioso, desde a nossa infância, para que a gente consiga
entender a natureza da nossa falha, o quarto, né? E vai falar da origem, da família, né? Aham. Entende? A sua base, da Então, sua estrutura, o seu fundo do céu. Uhum. que é a casa 4, né? Então, todas as casas, aí o 12, né? Para encurtar o assunto, o 12 fala assim: tendo tido um despertar espiritual com a vivência desses passos, não temos outra coisa a fazer a não ser levar a mensagem para outra pessoa. Aí começa tudo de Transcender. novo. E além. Casa Né? 12, peixes. Peixes. A Que coisa mais rolê. linda, né? Muito E é isso. bonito. E E você aí, sabe quando uma curiosidade? Eu achei tão interessante o seu trabalho. Eu já falei isso em público algumas vezes, minha audiência sabe. Eu nunca usei droga nenhuma. Ilegal, né? Porque cigarro e álcool são terríveis e são legalizados, né? Eu nunca usei nenhuma droga ilegal. Mas não porque eu era, assim, aquela coisa quando a gente é jovem, né? De careta, de não querer, não. Eu nunca usei porque eu tenho certeza absoluta que se eu usasse, eu ia ladeira abaixo. Então, eu nunca nem experimentei. E como é que eu sei isso? Bom, com muito peixes no mapa, peixes tem a tendência para o escapismo, né? sim, Aquela sensação. Peixes gostam dessa dissolução do ego, né? Essa sensação assim. sim. E eu sei disso porque eu, quando criança, infelizmente, enfim, foi a história da minha vida, eu já passei por muitas cirurgias na minha vida. Muitas, muitas mesmo. E a sensação da anestesia, que geralmente as pessoas detestam, eu amo. Que você vai ficando mole, fica meio grogue, aquela coisa assim que você não sabe onde você tá. Aquilo, assim, me dá uma vontade de sentir aquilo mais vezes. Mas não dá para sentir aquilo o tempo inteiro, obviamente, né? Então eu pensei Sim. assim, as pessoas usam drogas para alterar a consciência, certo? É isso, Sim, você sim. alterar a consciência, você viver uma experiência diferente. Se eu experimentar isso e eu tiver acesso, né? Porque a anestesia você não tem acesso. Se você não está trabalhando no hospital, não dá para você ficar sendo anestesiado, né? Eu vou usar esse negócio o tempo inteiro. Então, Sim. eu muito nova, adolescente mesmo, tipo 12, 13 anos, eu fiz um compromisso comigo mesmo, de que eu ia resistir e que eu não ia experimentar droga nenhuma, por saber dessa minha propensão à adição. Mas na minha família houveram casos de problemas com drogas, de pessoas muito próximas. E sendo bioquímicas, farmacêutica bioquímica, eu acredito que tem um componente genético também. Que a gente não Sim, é só sim. espírito, a gente também é matéria. E tem Sim. genética. Então eu pensei assim, eu já tenho a genética para esse negócio. Eu não vou botar meu pezinho nessa água, não, porque senão eu não saio dela. Então eu achei muito interessante o teu trabalho, porque é Ô, Fabi, muito focado em saber quem você é, né? sim. E você sabe outra coisa interessante? Você falou disso, dificilmente eu abro assim, né? Falo nesse sentido. Mas você falou disso, então, por exemplo, eu tenho um Sol em Sagitário, um estéreo na casa 10 e em conjunção com Urano. Então tem um senso de expansividade muito grande, assim, e de audácia também. Então, assim, eu tive na minha família pessoas que tiveram problema com droga e a vizinhança, assim, não foi uma coisa que eu não sabia. Só que eu entrei num processo de arrogância que eu lembro como se fosse ontem, assim, eu pensei assim, falei assim, não, eu não vou chegar nesse Eu estágio. não vou Eu ficar sei o que eu desse tô jeito, fazendo. né? É um otimismo E quando eu, sagitariano, né? sabe aquela coisa assim, eu sei o que eu tô Sagitário fazendo. tem isso. Eu nunca vou chegar nesse estágio. Eu pensava assim, esse povo é que é trouxa. Você acha que eu vou chegar nesse nível, nesse estágio? Quando eu perceber que eu tô perdendo o controle, eu paro. Não sou Eu bobo. paro. Claro. Eu tenho Porque você é eu nunca vou diferente, né? esquecer. É Ô, Urano lógico, ali uma pessoa cutucando o sol, especial. você é diferente. E aí fui nessa audácia. E Interessante. depois, né? Depois no processo de recuperação, de se reconhecer, e ficou nítido pra mim, assim, que eu audaciei a vida, assim. Eu fiz esse lance, assim, de falar assim, não, comigo é diferente. Eu sei o que eu tô fazendo. E eu tenho uma E aí fui até as últimas natureza consequências. medrosa. Eu não tenho vergonha de Sim. dizer isso. Eu sou aquela criança, eu não gosto de montanha-russa, nada assim arriscado, né? Eu tenho um mapa muito introvertido, um mapa muito terra e muito água, né? E é Não isso, é a parece. minha natureza. Então, por um certo lado, me ajudou, né? A não Sim, ir para esse caminho. O que não quer dizer sim. que eu, hoje, olhando para trás, eu acho que a quantidade de álcool que eu tomava não era simplesmente normal, sabe? Eu passei fases da minha vida, já perdi filho, assim, eu perdi 3 bebês, já passei por divórcio, já tive momentos bem difíceis. E que para mim, assim, eu ia pra balada, enchia a cara e acordava no outro dia, nem sabia como cheguei em casa. E isso era uma coisa, assim, que era quinta, sexta e sábado. Não é normal, né? Então eu acho que em algum período, sim, eu teria precisado de um apoio a mais. Mas, enfim, a vida me levou por outros caminhos e eu acabei Sim, sim, procurando psiquiatra por depressão, tal, e eu acho que aí eu consegui mudar esse comportamento, né? Mas eu tenho esse sim. cuidado, sabe? Eu tenho essa percepção de que, assim,
acho que eu tô tomando vinho demais, eu vou ficar um mês sem. Sabe essa coisa Ah, de que legal. retomar o controle? Eu Essa faço consciência. isso. Sim. É. Enfim, aí o que acontece? Voltando ao caos, com esse processo dos 12 passos, esse dia 20 agora de dezembro fez 11 anos esse processo, né? A gente chama de estar limpo, né? Então fazem 11 anos nesse processo de sobriedade. 11 anos, 11 parabéns! anos. Esse Que mês fez 11 anos. legal! E aí, dentro desse processo de recuperação, através desse processo de autoconhecimento, e aí a vida fluiu. Montei uma empresa, me estabeleci financeiramente, e tinha uma vida bem sucedida dentro de todo o processo que eu estava vivendo. E por realização pessoal, eu comecei a ler. Comecei a ler, li todas as literaturas de A, li todas as literaturas ali, acabou as literaturas. Eu fui buscando, eu fui entendendo que eu gostava de sagitariano, eu falei, eu gosto de ler, eu gosto de buscar. E aí fui convidado por um amigo para entrar numa ordem iniciática, né? Essas coisas filosóficas e tal. Muito E aí, para legal, mim, por foi um chamado. sinal. Sagitariano, né? Para mim foi um chamado. Eu falei, nossa, isso aí é um É chamado. isso. Secreto, né? Cheio de mistério e tal, aquela coisa. Aí fui. Adoro. E lá eu encontrei a astrologia. Eu vou falar para vocês uma dica. Todos esses segredos que tem nessas ordens iniciáticas é astrologia. Eu achei isso o Pronto, máximo. E contei o assim, segredo. meu avô foi maçom, né? Ele faleceu antes de eu nascer, antes da minha mãe se casar, inclusive. Minha mãe era muito jovem. Mas a mãe conta que o vô era da maçonaria. E assim, eu acho muito legal que você vai vendo, né? Como a astrologia ela foi durante muito tempo a maior ciência que a humanidade teve, né? Vou Sim. te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. Mas você, com tantos sagitários, já deve ter fuçado de tudo, talvez não seja uma informação nova para você. A primeira faculdade de medicina no mundo foi na Itália, foi na Universidade de Bolonha, né? E na Universidade de Bolonha, a astrologia era matéria obrigatória. Você não podia receber a graduação de médico se você não soubesse fazer uma leitura de mapa astral. Olha que Que bacana, né? legal. Não Até sabia, porque na não. nossa sociedade, pelo menos enquanto eu morava no Brasil, era assim, né? Tinha isso, que uma profissão séria era médico, advogado, engenheiro, arquiteto, né? Astrologia é bobagem, é coisa de horóscopo, de previsão de futuro. Muito interessante que a raiz da medicina estava muito ligada à astrologia. Eu acho isso Sim, sim. interessantíssimo, né? Tava lendo aqui, o menino falou assim que esse fundo do cenário seu é a beleza. Eu também tava achando isso aqui. Eu falei, nossa, que coisa mais linda, né? O Ó, eu cenário ali da comprei no Fabi. AliExpress facinho, gente. Você vai lá e Coisa mais é linda, tipo um adorei. pano, ó. É um pano, assim. Aí eu prendo ele com fita. Legal. Acho que fica Enfim, aí bonito. lá eu encontrei a astrologia em todas as simbologias, em todos os livros. Eu falei, nossa, mas que coisa. Eu comecei a ficar fascinado com aquilo, só que tinha pouca informação. Fui tentar ser autodidata, ler e ficou meio confuso, né? E aí eu fui achar uma escola. Na época, coincidentemente, uma amiga da minha esposa na época chegou lá e falou assim, nossa, eu tô estudando astrologia. E me deu o cartãozinho da Gaia. Aí eu fui lá ver, né? Aí cheguei lá, o Robson falou assim, eu pensei assim, não, chegar lá vai ter luz, eu também era preconceituoso, né? Vai ter luz, fumaça, bola de Sei lá, eu cristal, que esse vou negócio aí fazer não vai lá dar, qual é o ritual esse de negócio aí, né? iniciação, né? Esse negócio aí não vai dar certo, não. E aí cheguei lá numa escola, uma faculdade, cheia de livro, um monte Aí de é sala e tal. uma baita Aí o Robson instituição. falou assim, assiste uma aula aí, se você gostar, fica por aí. Aí eu fui assistir a aula, foi paixão da Não linguagem, foi largou paixão à nunca primeira vez, mais. assim. Foi a sensação que eu tenho é de ter me reconhecido, assim, sabe? É reencontro. É. Sempre estive ali. E aí começou a jornada, foram 4 anos lá, e aí no finalzinho da Gaia, e aí o Robson indicava muitos livros, né? Tinha muita biblioteca muito grande. E aí eu fui ler um livro que chama Astrologia, Prática e Profissão, do Do, Arroio. Se eu do não me engano, um arroio, livrinho do arroio, né? pequenininho, Eu gosto muito do arroio e o Rudayar também. um livro pequenininho, despretensioso. E eu fui ler, e eu lembro que estava no escritório, na Rua da Moca, ali em São Paulo, e tive um insight, assim, lendo o livro, eu falei assim, eu vou ajudar os meus. Aí Com assim, eu certeza. Muito vou legal. levar, vou ajudar. E desse insight, assim, eu comecei esse processo. E aí com esse Urano na casa 10, e aí eu fui abrindo mato, né? Fui desafiando, assim, fui usando positivamente esse processo. E aí foi lindo, né? Fui trabalhando nas clínicas, fui entrando, fui me colocando à prova, né? Eu acho isso Entende? sensacional, Rodrigo, porque Foi. a gente é muito sujeito às influências do meio no qual a gente cresce. E a gente cresce no meio onde a astrologia não é levada a sério. Então, eu acho que o papel de todos nós, que somos astrólogos, independente da linha, porque tem diversas linhas, diversas formas de ler o mapa, é desmistificar e colocar a astrologia nesse papel de ferramenta, né? Porque para mim é Sim. isso, ela é uma ferramenta que está aqui para ajudar a gente.
eu digo assim, me dói no coração quando vem alguém para algum atendimento que a pessoa... Conheci várias pessoas traumatizadas com astrologia. Porque, por exemplo, fulano leu meu mapa astral e... Bom, falaram para mim quando eu era criança. Eu tenho Júpiter, Sol e Vênus na casa 7, tá? O Só Sol que... em conjunção com a Vênus? Não, tá tudo... Não tem conjunção nenhuma, tá cada um num canto. Tá. Não chega a pegar conjunção, mas estão na 7 os três. Não chega a ser nem princípio de estélio. A minha Vênus é em Áries e Sol e Júpiter em Peixes, mas Deus sabe o que faz, e eu nasci com Sol a 6 e Júpiter a 26, para já não ter chance de aumentar a piscianidade. Porque já veio tão carregado que se tivesse essa conjunção, ninguém dava conta, nem eu mesma. Então, eu digo assim, ele sabe o que faz. A gente não sabe porque que veio com o mapa que a gente veio, mas eu acredito que em algum lugar tem um porquê disso. Eu não questiono. Esse é o mapa que eu vim, beleza, esse é o mapa que eu vou seguir. E diziam para mim, Rodrigo, que eu nunca ia ser feliz no amor. Porque Sério? diziam para mim que eu ia trair todos os namorados, maridos, whatever, e que eu teria múltiplas relações a vida inteira e que eu nunca ia conseguir ter uma relação estável. Porque o meu Sol faz uma oposição exata à minha Lua, no ascendente, e que isso, junto com essa configuração da minha casa 7, que normalmente, eu estou botando entre aspas normalmente, Júpiter e Vênus na 7 seria felicidade amorosa. Mas como a minha Vênus é em Áries, entendeu? Não ia dar certo, porque eu só ia querer me apaixonar. E eu vivi muito isso na minha adolescência, né? Mas não era por causa da Vênus em Áries, é porque adolescente é assim, você se apaixona e desapaixona, você está aprendendo a se relacionar, né? Então eu digo assim, Vênus na 7 é um convite, o meu mapa me convida a aprender a me relacionar, né? E eu fiquei bem traumatizada, sabe? Durante muito tempo eu achava que eu não ia ser feliz por causa do meu mapa. E eu conheço muita gente que tinha esse pensamento. Alguém fez uma leitura terrorista para você alguma vez? Do tipo assim, você teve problema com drogas por causa dessa galera aí, esse Urano junto do seu Sol Você sabe? e tal. Boa noite, Caio. Você sabe que outra coisa, aqui tá os segredos, tá? Aqui tá indo os segredos embora, né? Você sabe, Fabi, que eu só fui fazer meu mapa astral em 2019. Eu não tinha feito meu mapa astral com ninguém. Eu já era louca que fazia mapa astral todo ano e cada vez com um astrólogo diferente, porque queria ouvir uma coisa diferente, né? Então achava assim, alguém vai me dizer o que eu quero. Eu não tenho vergonha de admitir isso, não. Mas porque como, por exemplo, assim, como eu tenho a Lua, Marte e Vênus na casa 8, eu também tenho esse processo desse mergulho interno. Esse lance do autoconhecimento. Imagina que alguém vai pegar e vai dizer muito pra você. Meu, né? E aí o que acontece? Com o estudo da astrologia, o que eu fiz? Eu comecei a mergulhar no meu mapa. Perfeito. E usando meu mapa. Estudando meu mapa e mergulhando no meu mapa, entendendo mais do que eu já tinha esse processo, né? Então foi uma coisa assim que eu comecei a me olhar, e só em 2019, não sei o que eu estava conversando, e aí parece que eu estava conversando com um dos professores, ele falou assim, você nunca fez o mapa? Mas aí ele brincou assim, isso é arrogância sagitariana. Aí eu não falei nada na hora, mas me incomodou. Falei assim, Se incomodou é porque é seu, né? Me incomodei. Leva pra casa que é seu. Não falei nada, mas me incomodei. Falei, depois eu fui procurar fazer meu mapa. Fiz com a Vanessa Guazelli. Também muito, muito boa. Também ela fala muito de Lilith. E foi indo também. Foi esse processo, assim. Eu acho muito legal da sua história que você... É uma coisa que eu falo muito para os alunos, né? Porque hoje em dia com a internet, com a pandemia, cresceu muito o curso online e tal. Meu próprio curso nasceu na pandemia. A gente está aí com, não sei, acho que 500 e tantos alunos. Estamos indo para a turma 7. Legal, vai abrir uma turma nova agora em janeiro, muito final legal. de janeiro. Mas as pessoas me perguntam muito assim, com seu curso dá para ser astrólogo? Eu falo assim, você não precisa nem de curso. Você quer dizer que você é astrólogo, você pode dizer hoje, sou astrólogo. Não é regulamentada, né? Agora, se você deve fazer isso, são outros 500. Porque as pessoas, eu vejo assim, existe uma ilusão de que você em 2, 3 meses, você vai conseguir aprender tudo que tem de astrologia. E eu digo assim, gente, o curso hoje, assim, o maior curso conhecido, tal, da Gaia, são 4 anos, é uma faculdade, gente. Eu não li só 12 livros. Eu li mais de 50 livros de astrologia e bati muito a cabeça. E é muito difícil estudar por livro sozinho. E eu gostei que você falou isso, né? Que você começou, estava estudando e viu assim, nossa, precisa de uma orientação. Então, eu acho que hoje as pessoas têm uma disponibilidade, né? De achar esse caminho do sol, falando do tema aí da nossa live, né? De reconhecer o seu brilho, o seu potencial, quem somos, né? Para que a gente está aqui? Enorme, com as facilidades da internet.
Mas apesar disso, as pessoas também têm que ter um pouco de consciência que não é do dia para a noite, que a gente nunca para de estudar. Guilherme Salviano, que é um amigo meu, astrólogo também, há mais de 30 anos, o Gui fala, a gente nunca para de estudar. Ah, você é amiga do Gui? Eu conheço o Gui também. Eu sou amiga do Guilherme, a gente fala que nós somos amigos de ciclos de Júpiter e de Saturno. O Guilherme é um dos amigos de mais tempo que eu tenho. Ele me conhece... Sério? Olha só, eu tô há 16 anos no meu segundo casamento. Guilherme me conhece de antes do meu primeiro casamento. A gente se conheceu na época do ICQ. Era ICQ e sala de bate-papo do UOL de astrologia. Foi assim que a gente se conheceu. Nossa! Somos amigos há mais de 25 anos, eu e o Gui. Vocês não aparentam a idade, eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pro Gui, né? Eu falei, Gui, você começou a fazer astrologia com 5 anos, né? Você faz todo esse tempo de astrologia, já nasceu fazendo mapa astral. A gente tem quase a mesma idade, a gente é da mesma época, dos anos 70, né? Nascidos nos anos 70. É bem isso. Eu acho que eu já era para ser, né? Já saí da barriga assim, com essa daí vai ter um pezinho na astrologia. E é muito louco, né, Rodrigo? Porque você vê, ó, eu tenho faculdade de farmácia, de bioquímica, tenho MBA em business, marketing, tenho faculdade de psicologia, estou fazendo mestrado em psicologia, mas o que paga as minhas contas e o que me trouxe prosperidade financeira foi a astrologia. Legal. Não foi nada disso, não. Eu brinco, é Urano na 2, né? O dinheiro vem através de profissões uranianas. Não precisava ser só astrologia, pode qualquer coisa tecnológica, né? Inovador. Mas não só astrologia, acho que o chamado também, né, Fabi? Chamado, né? Seu empenho, né? Poder ajudar as pessoas, né? Acho que é isso. A casa 2 com escorpião, então os valores são profundos aí. É o destino, né? É o destino. Destino desse sol aí. Exatamente. E aí... Será que o pessoal tem dúvida do... eu fiquei curiosa para o pessoal que está aí assistindo a gente. Deixa eu rolar aqui que eu não estou vendo os comentários. Eu vi que tem um monte de aluno meu aqui. Estou bem feliz, as alunas lindas bastante gente aqui mesmo. Bastante gente. Até minha mãe estava aqui, Rodrigo. Vi minha mãe aqui passando, a Valéria Ormerode, minha prima Cristiana. Família. Reunião de família. Aí, nessa época, o legal é que, assim, por exemplo, eu tive esse insight e aí eu falei assim, tá, e aí o que eu vou fazer? Eu falei, vou nas clínicas, né? E as clínicas, elas têm um sistema, São Paulo, pelo menos, né? Elas têm um sistema de coletividade, assim. Todo mundo fazendo igualzinho, aquela coisa assim, uma fila, né? Então, na verdade, eles ensinam muito na clínica uma questão moral de bons modos. Educação, saber se comportar e tal. Então, quem sai fora do eixo, tá fora da recuperação. Quem consegue que pena, né? Porque não deveria ser assim. Deveria ser uma coisa bem mais acolhedora. Né? Mas é pela dificuldade do trato também, né? Entendi. Imagina, 2 psicólogos para tratar 40, 50, né? Complicado, né? Entende? Nesse sentido, eu vou entrar com a astrologia no sentido de acrescentar a individualidade. Mais próximo da individualidade, né? O mapa astral e tal. E aí eu lembro que foi como se fosse ontem. Assim, eu comecei numa comunidade terapêutica pequena, ali em Alumínio, em Sorocaba. O dono era meu amigo. Peguei os dados dele, é muito saudosista, né? Falei, ó, Adilson, preciso fazer um almoço com você, preciso te mostrar um projeto. Ele falou assim, não, vamos lá. Eu falei, você me passa seus dados, que é um lance de astrologia, tá? Ele falou, tá bem você? Eu falei, não. Já ficou desconfiado. Me ouve primeiro. E aí a gente foi almoçar, ele falou assim, não tem jeito um negócio desse, você tá maluco. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, ó, você tem a lua em peixes, quer dizer isso, você tem o sol em tal lugar, você tem Marte aqui, tem essa quadra. Eu comecei a falar do mapa dele, e ele falou assim, nossa, o que é isso? Eu falei, então, isso aqui é seu mapa astral, velho. Ele falou, velho, vai lá. Agora sim, se os meninos não gostarem, eu não tenho o que fazer, mas por mim... Sim. E aí começou o processo, né? E que foi legal, muito lindo. Rodrigo. E tem muita gente, inclusive que está aqui nessa live, eu estou vendo pelos nomes, alunas minhas, pacientes, gente que já passou por coaching ou por terapia comigo. Tem muita gente que nem faz ideia que pode se usar a astrologia dessa forma, né? Tem muitos psicólogos, Sério? inclusive, aqui que poderiam adicionar a astrologia nos seus atendimentos. E aí você saber que tem uma pessoa que atua, né, na área de adição com astrologia já em clínicas em São Paulo, eu acho isso fenomenal. Acho que você, você fala que não, é uma foi muito honra legal. Conversar com a gente. Acho que é a gente que tem que ter honra de estar falando com você aí, porque eu digo dizer, nossa, ó, o Rodrigo, quando ele começou, sabe, ele fez uma live comigo. Foi legal. E aí, assim, comecei nessa comunidade e o muito legal é que, assim, a linguagem da astrologia, o signo, o planeta, a casa, ela tem uma magia que ela traz esse fácil acesso a essa subjetividade de cada pessoa. Então, rápido virou um sucesso.
eu ia uma vez por semana lá, e os meus ficavam esperando um astrólogo. Esperando Que um astrólogo. E legal. o astrólogo chegou, a gente dava risada, e trocava, falava da Vênus, às vezes chorava, falava da Lua e tal. Nesse sentido. E as coisas foram acontecendo. E aí eu montei uma apresentação e fui procurar mais clínica, até para que virasse renda, né? Para ficasse rentável, né? Uhum. E aí eu trabalhei, acho que por volta de 15 a 20 clínicas, durante um período de 4 Nossa, anos, com astrologia. Todo dia eu pegava 2 clínicas, levava o mapa astral dos meninos e fazia dinâmica de grupo, também fazia atendimento individual e tal. isso que eu ia te Tipo perguntar, assim, se você fazia dinâmicas usando astrologia em grupo ou se você fazia atendimentos individuais. em grupo, em grupo. Uhum. Uma clínica, 2 clínicas eu tive a oportunidade de ter mais abertura e fazer atendimento individual, pela questão do horário também e pela questão da renda das pessoas, né? Podia Aham. acrescentar isso. Só que o trabalho se deu numa dinâmica em grupo. Eu tive essa expertise no sentido que, assim, por exemplo, então eu pegava um grupo de 20, levava uma passagem de todo mundo na reunião, e aí eu falava assim, hoje vamos falar da Lua. Então a Ah, astrologia ela simboliza e a aí cada questão um olhava do no seu mapa. inconsciente, a questão do Entendi. inconsciente, a questão do que está escondido, do que você não percebe, a doença da adicção pode estar na Lua também, eu colocava desse jeito. E ia Uhum. colocando, e aí desenhava na lousa, né? Falava assim, ó, quem tem a Lua em tal signo, tal signo, tal. E eu passava por todos os signos. Quem tem aí? Aí eu ficava eu. Ó, o que você acha? Ó, eu acho que sim. Eu falei, então dá um exemplo. E aí a pessoa se reconhecia e falava a história dela. Que E a outra também legal! falava. Então era um O mecanismo outro de também falava. abertura para o processo Sim. terapêutico. Perfeito. Então a reunião ficava dinâmica nesse sentido. Porque não é que eu dava aula. Eu só trazia e falava assim, tá, o que você acha? Ah, não sei, foi dar um exemplo. Aí quando a pessoa ficava meio tímida, tinha outra que falava assim, ah, ele é assim mesmo, ele fez assim, 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 outro dia aqui. E aí a gente ficava trocando e dando risada. E às vezes tinha os assuntos Que mais tensos, lindo! né? Por falar de Vênus, por falar de Marte e tal. Tem um assuntos. Porque numa clínica masculina, a Vênus, ela tem um processo assim de. Ela meio que leva a bagagem da frustração Ah, é? para o público feminino, para o público masculino. Sempre tem uma Olha, dor de um relacionamento como desculpa para estar naquele processo. Na maioria dos entendi, casos. entendi. Na maioria dos casos, né? E Interessante você aí falar vinha esse isso. assunto. Eu É, faço parte de um grupo de pesquisa aqui na Nova Zelândia, que o governo aqui é muito pró-ciência, graças a Deus, né? E como é um país muito pequeno, as coisas acontecem muito rápido. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Bom, o país inteiro tem 5 milhões de habitantes. Para resumir a história, a primeira-ministra pediu para a faculdade onde eu faço mestrado uma pesquisa sobre suicídio, que o índice de suicídio aqui é muito grande. E, inclusive, a gente está escrevendo os relatórios agora, quando voltar das férias em janeiro, tem que terminar de entregar para o Ministério da Justiça, para ela ver o que ela pode mudar para ajudar, né? Enfim, é assim, você faz a ciência, tem um embasamento e aí eles agem. Mudam lei e tudo, muito legal. nesse nível. Muito E o que legal. eu acho legal é que nessa pesquisa que eu estou fazendo, a gente descobriu, você acredita? Olha, eu analisei 520 e poucos casos de suicídio, né? De jovens. Maioria meninos, né? Homens, vai de 12 a 25 anos. Maioria homens. E mais de 90% tinham questões de breakup, rompimento de relacionamento. Sim. A pessoa não conseguir lidar com a gente não é ensinado a se relacionar. E aí, como você não consegue sustentar aquela dor, você busca um escape, né? Pode ser as drogas, pode ser uma Sim. depressão, pode ser. E vício tem tudo, né? Em comida, sexo, em estudo mesmo, uma Por compulsão por conta. estudar, compra, tem um monte de coisa. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui para você, perguntando como que você monetizava o seu trabalho. Você oferecia para a clínica uma proposta? O pessoal aí está curioso. Assim, no começo, com esse rapaz, quando eu tava com a empresa, e aí aconteceu que, assim, nessa época, a astrologia é muito legal, né? Nessa época eu tava passando com um trânsito de Plutão na casa 7. E eu tinha uma empresa que era familiar. E aí, não foi uma coincidência, né? No final do Transformar as curso, relações, né? Passar por no final do relacionamentos curso, transformadores. Uhum. no final do curso eu falei assim, então a gente, né, finaliza aqui, né? A gente se separa, com lucidez, assim, com muita Uhum. maturidade. E você fica com a empresa, eu preciso só de um tempo fazendo a astrologia funcionar, e eu vou embarcar na astrologia. Ela falou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou aproveitar o gancho, e agora a astrologia vai ter que funcionar, né? E ela meio que falou assim, não acredita. Eu falei, vai sim.
E aí, nessa primeira clínica, eu comecei os primeiros 6 meses, foi uma ajuda de custo, foi uma coisa assim que deu um pouquinho de trabalho. Primeiros 6 meses até a engrenagem virar. Depois, eu comecei a cobrar por palestra. Então, como eu pegava duas clínicas por dia, então pegava assim, Sorocaba. Então, Sorocaba eu atendo uma clínica das 10 a meio-dia, uma palestra numa dinâmica de grupo, e no caminho de Sorocaba, ali em São Roque, eu pegava outra clínica das 2 até as 16, na volta, né? Uhum. Então, era um dia de Sorocaba. E aí eu cobrava, em média, R$ 300 por cada palestra, né? Então, dava R$ 600 por dia. E aí eu consegui inteirar aí os 5 dias da semana, atendendo assim. E, na verdade, assim, com esse som em Sagitário, não dava nem me pagar, né? Eu queria abrir o mar, estudar sobre eu o te dia, entendo né? porque eu comecei igual, né? Quando eu saí do mundo corporativo, as meninas que são minhas alunas conhecem a história, mas quando eu saí do mundo corporativo, eu tava bem perdidona, não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que aquela vida de mundo corporativo não servia para mim. Eu fui num coworking e eu criei um curso de astrologia. Entrou 2 pessoas só, minha melhor amiga e uma outra menina. Mas eu cobrava R$ 100 por mês, imagina. Mas de onde que eu caí na internet, que foi no ano que eu comecei na internet, né? 2015, comecei o perfil, tudo. E eu pensei assim, eu não sei como que eu posso ajudar as pessoas, eu não tenho a menor ideia, eu nunca fiz isso antes. Eu vou contar para as pessoas a história da minha vida e quem sabe inspiro elas a irem atrás dos sonhos dela. Então eu tinha uma palestra, Rodrigo, que se chamava Transformando Sonhos em Realidade. E você foi mais perto que eu, porque você cobrou R$ 300 a palestra. Eu fazia assim, voluntária a palestra. E aí eu anunciava em grupos no Facebook e eu perguntava, quem tem um espaço que quer que eu dê a palestra? Aí eu ia lá, dava palestra de graça, né? Em troca da pessoa ceder um espaço legal, ter um café e tal, para as pessoas assim. E eu botava um envelope no meio da mesa, né? No final da palestra eu dizia assim, agora eu vou lá pegar uma água tal, e tem aqui uns formulários para vocês deixarem um feedback da palestra, porque eu quero melhorar. Né? Até estava limpando a casa aqui, achei os formulários outro dia. Opinião, o que a pessoa gostou, o que ela não gostou. E a última pergunta era assim, quanto você pagaria por essa palestra? Né? E aí eu botei um propósito que eu ia fazer 10 vezes de graça. Né? Para eu poder ter um número de pessoas, saber a opinião das pessoas, pesquisar, né, o que as pessoas pensavam. E quando eu saí, eu dizia assim, se você sentir vontade de contribuir com o meu trabalho e quiser deixar uma doação no envelope, fica a seu critério. Desde a primeira palestra, nunca aconteceu do envelope ficar vazio. Nunca. Que então legal. Eu tirava aí R$ 100, 200, 300 era uma maravilha, quando a palestra estava bastante gente. E aí, depois de fazer isso 2, 3 meses... Não foi 2, foi uns 3 meses, né? Eu falei assim, agora eu vou começar a cobrar. Aí eu comecei a cobrar R$ 30 por pessoa. Depois, mais um mês, 45, 50, R$ 70 por pessoa. E aí eu ia dando essas palestras em vários lugares. E aí fui tomando confiança, e daí da palestra, vou dar um curso disso, vou dar um curso daquilo. E foi assim que eu comecei. Legal. Então, muito bacana essa tua disposição de ir atrás do seu sonho, né? Acho que Sagitário tem isso muito forte, de buscar. Mas você sabe que você falando isso aí, eu lembrei que é legal que a gente dá os créditos, né? Para quem quiser dar os créditos. Porque, por exemplo, essa questão de Sagitário, para mim é muito nítida assim. Eu vou fazendo e no caminho, o caminho se apresenta. Não sei o que vai dar, eu vou fazendo. Isso é muito coisa de Sagitário. É uma flecha, tá indo. Nessa primeira clínica, um dos atendidos foi um capricorniano com o Sol em conjunção com Urano, que ele era muito católico, mas muito católico mesmo, muito católico, estava lá, estava com droga e tal, mas ele inclusive, ele era TI, trabalhava com tecnologia e tal, e aí ele meio que falou assim, eu não quero assistir esse negócio de astrologia, foi um dos que falou assim, eu não quero. Eu falei, mas só experimenta, vê, né, assiste, se não gostar, você pode sair depois, é sem crise, né, te mostra o mapa astral e tal, e aí eu fui bem libriano, né, a Lua e Vênus em Libra ali, e aí ele entrou, e ele se apaixonou. E eu lembro que eu ficava horas conversando com ele depois, eu ajudei muito ele. Porque nesse processo de clínica, existe um padrão assim, como se todo adicto fosse igual, todo mundo tem que fazer igualzinho. Então, existe uma caixinha muito fechada no processo de recuperação, né? Que atrapalha que mais pessoas se recuperem, na verdade. E eu ajudei muito ele, que tinha algumas questões bem peculiares ali com o escorpião, umas questões assim de ressentimento. Eu não vou lembrar do mapa em si, mas tinha isso. Sei que ele se apaixonou.
por mim e pela astrologia também. E sei que no finalzinho, antes dele ir embora, ele falou assim, eu queria falar com você. Eu falei, fala. Ele falou, olha, é o seguinte, o seu trabalho é um trabalho muito grande para só isso aqui. Você precisa procurar um monte de outras clínicas. Aí eu falei, mas como que eu faço isso, Lê? Ele falou assim, é o seguinte, faz um case de apresentação, eu vou te ajudar. E aí ele fez para mim um case de apresentação, um PDF. Eu não sabia nem o que era. Eles vão fazer um case para você. Eu falei, case? Ok. O que é isso? Vou te mostrar. Aí ele fez em PDF na época, né? Isso em 2014, 2015. Um case de apresentação, pediu para me mandar os dados. E aí, com aquele case, eu comecei a mandar e-mail para as clínicas. Eu ligava, pedia e-mail e mandava o case de apresentação. E aí, algumas me chamavam e eu ia me apresentar. E aí, fui entrando em outras clínicas através do incentivo dele. Muito legal, né? Muito legal. Já vou até te dar uma sugestão, uma ideia, então. Por que não você criar um grupo, uma mentoria, para profissionais que trabalham com aditos aprenderem a usar a astrologia no trabalho deles? Sim. Porque você uma já boa tem ideia. método, você já aplicou esse método muitas vezes. Sim, sim. Né? Eu pensei nisso já. Talvez esse seja o próximo passo, né? É Talvez verdade. seja o Porque a próximo gente passo. começa Sim. testando, aplicando. É isso aí, honrar o seu sol, né? Agora, eu estou com um grupo de mentoria voltado, usando a internet, né? Voltado para mães e para os adictos em si, né? Então, eu estou atendendo as mães. Até teve uma polêmica. Outro dia, uma mãe me perguntou, né? Se eu podia mostrar para ela, ou interpretar para ela o mapa do filho dela, né? Já que ele já era um adulto e tal. Só que nesse caso, por ele estar adoecido, e aí eu acredito que sim, acredito que sim, né? Nesse caso a gente está fazendo justiça, né? Trazendo a astrologia como sentido assim de recuperação, da mãe ajudar o filho, né? E aí eu estou fazendo esse acompanhamento também com as mães e com os adictos, usando a internet. E tá muito legal, assim. Muito legal. E o próximo passo vai ser sim, você falou agora. Sim, vai ser esse passo, sim. Muito legal. Até porque E você aí- tá no que vem com Júpiter agora, né? A partir de agora, Júpiter está cruzando seu ascendente em Sim, 2022. Tem um renascimento aí para acontecer, né? Se sim, apresentar sim, ao mundo de uma forma aí maior, mais expandida. Tem que ver se eu dou conta, né? Porque Sagitariano é bom para abrir tudo e falar assim, agora que eu faço. Mas daí tem. Eu digo assim, todo mundo tem no mapa, em algum lugar, você pode não ter nenhum planeta em terra, mas você tem as suas casas de terra. Elas te dão um caminho aí de estruturação de Sim, base, né? Sim, Seguir isso. Olhar aí, ó, sim. Saturno ainda vai estar passando na sua 12, né? Então é estruturação aí, confiar mais na sua intuição, na sua espiritualidade, que a tua estrutura está aí para o próximo ano. Sim, sim. Deus te ouça. Vamos lá. Eu brinco assim, lá vou eu de novo com mais um ano de muito trabalho. Saturno ainda passando na minha casa 6. Ô Senhor, ô pessoa que na 6 que trabalha. ele tá passando. E aí tem uma história, só para fechar esse assunto das clínicas, eu acho muito legal, que foi o que você ouviu. Que teve uma clínica, eu fui aprender, depois o rapaz virou meu amigo. Tinha uma clínica que tinha muito nome aqui em São Paulo. A internação lá era tipo coisa de 25 mil, e artista, era famosa, assim, sabe? Pelo reconhecimento e pelo valor também, social. E eu atendi uma clínica em Mariporã, nessa época, que vinha o pessoal da Cracolândia, um projeto do governo. Sim. E em Mariporã também estava essa, de, né, com esse valor, com esse status e tal, eu falei, eu quero entrar naquela. E aí insisti muito em fazer reunião com o dono, e eu lembro que ele me recebeu no escritório dele, e aí tinha uma parede, assim, cheia de especialização, assim, né? E eu insisti muito para falar com ele, e eu lembro que ele me recebeu e falou assim, e eu tinha feito o mapa dele antes de fazer isso, né? Pedia os dados, fazer o mapa. Ele falou assim para mim assim, você tem noção que eu estudei no Canadá, eu tenho especialização com Ronaldo Laranjeira, especialização disso, especialização daquilo. Você parou aqui para você falar para mim de astrologia? Olha. Aí eu olhei bem para a cara dele e falei assim, tenho noção sim. Tanto tenho noção que você, por ser uma pessoa séria e reconhecida no ramo, e meu trabalho também é sério, eu preciso de parcerias sérias para que a coisa aconteça. E aí, se você puder me ouvir 1 segundo ou 2 minutos, eu trouxe o seu mapa astral e eu queria só te explicar algumas coisinhas dele. E aí, com aquela pose meio fechada ainda, eu falei assim, não, tá, fala aí. E eu lembro que comecei a falar do mapa dele, capricorniano, de casa 10, ou em peixes também, na casa 11. Ele tinha um Marte com uma quadratura com Plutão e com Saturno, um Marte bem desafiador. E eu comecei a falar de alguns pontos, eu falei assim, e a sua principal dificuldade está no seu nervosismo, né? Nesse Marte, nessa explosão, nesse ponto aqui, talvez um esporte te ajude. E quando eu acabei de falar, ele já estava desarmado. Ele olhou para mim e falou assim, o que é isso? Eu falei, então, esse aqui é seu mapa astral. Ele falou assim, nossa,
eu tenho exames aqui, né? Os neuros, né? BFP e outros exames que demoram meses para conseguir ter alguma característica da pessoa. E você me falou isso sem me conhecer, só com essa folha aí. Eu O falei, mapa é um isso aqui é seu mapa espelho. astral. O mapa é um espelho, né? Aí ele virou para mim e falou assim, eu preciso que você volte aqui a semana que vem, porque eu vou estudar esse negócio que você falou, astrologia, para poder conversar com você. Porque agora eu fiquei. E aí ele passou uma semana Que estudando, legal! e na outra semana ele me apresentou para a equipe dele, e lá eu aprendi muito na clínica dele, porque eu comecei a participar das reuniões multidisciplinares. E foi lá que teve aquele caso do psiquiatra também. Aham. E aí eu fazia parte da reunião de equipe e tal, e foi um crescimento enorme para mim, assim, foi, nossa, sabe aquela coisa assim, foi gostoso demais, assim. Teve essa passagem, foi muito bonito. Sensacional o seu trabalho, Rodrigo. Ó, galera, vamos Sim. tirar um minuto aí para bater palma pro Rodrigo, porque te tirar o chapéu. Muito Mas lindo. foi muito legal. Muito esse Urano, Bom, o né? regente Foi do muito seu legal. mapa é Netuno, né? Sim. Ele E tá na 11, né? Tá ali nasceu para na doar 11. para os grupos, para a comunidade. Ó, para quem é aluno aqui, estão entendendo? Você já vê assim, ó, o ascendente dele é em peixes, o regente é Netuno, ele tem o Netuno na casa 11. Qual é a missão de vida dele, gente? É isso. Nasceu para entregar, para doar para a comunidade. É muito legal quando a gente Sim. vê alguém honrando, né? Eu digo assim, honrando o seu mapa, seguindo o seu caminho. É muito Foi bonito. muito legal, sim. Muito Você é legal, foi muito libriano, você legal. falou, né, Rodrigo? Não, eu sou Ah, não, sagitariano. você é sagitariano, você tem o Stellium lá, mas você tem uma galera também em É, Libra, né? Marte em Libra, é isso que você falou? eu tenho Marte, a Vênus e a Lua em Libra. Ah, tá. Tem Na bastante 8. coisa em Libra. Então tem essa coisa da diplomacia, do relacionamento. Eu brinco a É, malemolência. tem sim, tem sim. É. Tem sim, É tem todo um engraçado que jeitinho. não é uma coisa que eu vejo em livros, mas eu acho muito curioso de como é comum a gente ver pessoas que trabalham de forma terapêutica com uma certa ênfase ou em Libra ou na casa 7. Não sei se você já percebeu isso. Ou Vênus. Porque não é o tradicional, né? Tradicional geralmente se fala essa área terapêutica assim, Escorpião, Plutão, Netuno. Mas na minha prática, nos meus 30 e tantos anos, eu vejo muito uma questão assim de Libra e de casa 7. Eu acho que tem a ver com conseguir ter trato com as pessoas, né? Acho que sim. Faz sentido, né? Receber, né? Receber, ouvir, né? Acho que Ajudar a sim, pessoa a acho que buscar sim. equilíbrio. Então, acho Mas que me ajudou muito, assim. Essa questão de Libra me ajudou muito, e ainda me ajuda, né? Mas nas clínicas principalmente, porque tem um certo preconceito, né? Não tem como mentir, né? Então, claro que teve tem. algumas situações constrangedoras, né? Com os próprios acolhidos, né? Ou algumas pessoas da equipe. Então tem aquela coisa daquele jogo de cintura, né? Às vezes fingir que não tá ouvindo e depois, com uma luva de pelica, dar a resposta, né? Tem toda uma questão libriana, assim, que me ajudou muito, né? Por muito menos, um Martin Ares ali já tinha chutado o pau, já tinha quebrado Com tudo, assim. certeza. É muito Me bom quando ajudou a gente sim. vai tomando. Eu acho que para concluir, né, o nosso papo hoje, é bem o que você falou, que foi o tema que você deu, né? Esse caminho do sol, o caminho do seu brilho, reconhecer a sua essência. E muito bonita a sua história de como você se encontrou no seu mapa, né? Porque você está vivendo o seu mapa. E daí, quando a gente vive o nosso mapa, não quer dizer que fica tudo lindo, florido, cor-de-rosa e não há dificuldade. Mas eu acho que a gente tem uma sustentação para passar pelas situações, né? Dessa forma que eu vejo. Porque a vida, se você pegar um eletrocardiograma, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Linha reta, a gente está morto, né? Então ninguém quer linha reta. Mas a gente quer aprender a lidar com as nossas movimentações, com os nossos ciclos, né? Tô vendo que tem gente Sim. falando aqui, a Sheila dizendo, ó, eu não tenho esse raciocínio de olhar o mapa e falar. Mas isso é uma coisa que vem com a prática. O Rodrigo não tinha isso no começo, Sim. nem eu, né, Rodrigo? Sim, Você pegava sim. o mapa e já saía Não. falando? Ninguém. É Nossa, estudo, né? duas coisas, né? Primeiro que virou, e eu queria também ouvir seu trabalho, Fabi. No final, eu te convidei, virou e eu tô falando mais que você. Mas eu queria saber Imagina. do curso, como é que é e esse seu trabalho. Mas esse lance de o MAPES, no começo, eu lembro que para fazer um mapa, eu demorava quase um mês escrevendo sobre o mapa, pegando cada livro, cada aspecto, e escrevia o mapa inteiro. Você Escrevia mesmo. fazia a E ela, mesma coisa que eu Marte em tal fazia. Eu lugar. já contei para as Aí meninas. ela Eu levava escrevia. um mês para fazer um mapa, Né? porque eu ficava estudando. Aí ficava na dúvida, porque não tinha professor, né? Na época em Curitiba não tinha curso. Tinha no Rio e São Paulo. E eu estava morando em Curitiba, então eu comecei a estudar astrologia um ano antes de mudar para Curitiba.
E eu ganhei os 12 livros, e quando eu acabei com os 12 livros, que era para ganhar o curso, eu estava em Curitiba, que não tinha curso. Depois meu pai até achou, eu cheguei a fazer uns 6 meses de um... Era mais tipo um grupo de estudos, tinha uma astróloga, eu não lembro sobre o nome dela, só lembro que era a Márcia. E tinha esses encontros, né? Mas a gente fica muito inseguro, fazendo um link aí com o meu trabalho. Eu vejo o meu trabalho, primeiro, de difundir o que é astrologia, o que pode ser astrologia. Porque tem várias formas de usar. Você achou uma forma linda, que é diferente da forma que eu trabalho, né? E a ferramenta astrológica pode ser usada em várias situações. Eu unico a psicologia para um processo de autoconhecimento. Então, como é que funciona o meu trabalho hoje? Eu não costumo atender. Eu deixo a minha agenda bloqueada porque eu faço mestrado, né? Mestrado é pesado. Mas eu abro a minha agenda algumas vezes ao ano, umas poucas vagas, e faço atendimento individual. Mas, via de regra, o que paga as minhas contas mesmo são os cursos. Então, assim, o meu curso principal, ele se chama Astrologia e Autoconhecimento. É esse que a gente tem, vai abrir vaga dia 20 de janeiro, a turma 7. E ele é um curso inteiro gravado. Eu já perdi a conta de quantas horas tem, quantos módulos, então não me pergunte, porque eu não lembro. É mais de 30 horas de curso. E a ideia, quando eu construí o curso, ele foi todo regravado agora recentemente. Ele era simplificar a astrologia. Então, eu costumo ensinar, Rodrigo, dizendo que o mapa é um teatro. Tá? É um grande teatro, tipo festival. Sabe quando você vai a esse festival de música que tem um monte de tendas? Imagina que é isso. Cada tenda, cada palco é uma casa. Tá? E tem casa que tem palco que tem gente atuando, tocando, tem casa que não tem ninguém. E os planetas são os atores. Só que esses atores, eles só sabem fazer uma coisa. Então, o Sol, ele só sabe brilhar, da energia, tal, e lembrar, até tô sem a minha reguinha aqui, é tudo um espectro. Então, você pode usar o Sol positivamente para brilho, para energia, para dar calor. Você pode exagerar isso, né? E aí usar para ser arrogante, orgulhoso, ou você pode não usar isso. E você se sente murcho, sem brilho, sem energia. Então, eu ensino com esse conceito de espectro, né? A Lua fala da emoção, a Lua só sabe emocionar, falar do passado, do inconsciente. Marte só sabe fazer. E eu acho que assim fica fácil. Então, eu digo assim, Entendi. ler o mapa é entender como esse teatro funciona. E o que são os aspectos? São as conversas. Esse ator está conversando com esse ator aqui, mas não quer nem saber daqueles outros lá, né? Então, em cena, eles funcionam bem juntos. E a gente precisa entender como é que é essa conversa. Eles estão no mesmo elemento? A gente está falando a mesma língua. A gente está numa quadratura, de repente eu estou falando em inglês e o Rodrigo está em português. Então a gente precisa fazer algum ajuste para a gente se entender. Mas eu tiro aquela conotação assim, isso é bom e isso é ruim. Eu digo que bom ou ruim é a perspectiva que eu tenho, né? Eu faço a leitura que eu quiser, e aí eu junto a psicologia. Então, no curso tem um módulo inteiro de psicologia para quem não é psicólogo. Ah, que legal. Então, tem umas aulas assim para simplificar, para você entender um pouquinho. O que é personalidade? Quando a gente fala assim, o Sol é o ego, mas o que é um ego? De onde que vem esse nome? O que é isso? Então, assim, eu busco essa coisa da virgianidade, né? Eu busco, assim, esmiuçar do jeito mais simples possível. Eu penso sempre assim, se eu fosse explicar para uma criança de 5 anos, como é que eu ia explicar isso? E aí eu digo que o signo é a roupa que o ator está vestindo. E que a gente tem um armário lá com um monte de roupa, né? Todo mundo tem. Mas tem roupa que a gente gosta mais, que fica mais confortável de usar, né? Então eu acho que assim a pessoa lembra, acho que fica mais fácil, né? Sim, Nessa área da vida, por exemplo, casa 10, né? Realização profissional, sucesso. Qual é a roupa que o mapa está me convidando a vestir? Rodrigo, com Sagitário na 10, está sendo convidado a vestir a roupa do peregrinador, do buscador, do aventureiro, né? Daquele que vai além. E aí eu pergunto para o aluno, né? Durante o curso tem um planner para o aluno ir preenchendo, para você se perguntar: será que na minha carreira eu estou vestindo essa roupa? Ou será que eu estou usando a roupa errada? O que eu posso fazer para buscar mais conhecimento, para me alinhar com esse caminho que o mapa está mostrando? Então, eu digo assim, que o mapa faz esses convites. Então, o curso, ele tem a astrologia básica mesmo, né? Signo, planeta, casa, aspecto. Mas ele tem também psicologia. E eu uso a mitologia grega para a pessoa não ter que ficar decorando. Para ela lembrar da história. Tipo assim, tem história do Jasão e do Argonauta. Né? Jasão era um herói, aí tinha lá o Velocino, o carneiro de ouro. Aí ele teve que ir lá pegar o carneiro, tal, essa coisa de ir, de buscar, do herói.
né? Dele batalhar. Aí a pessoa não precisa decorar. Ares, herói, coragem, sabe? Eu vou ensinando através de histórias. E Legal. uso o mapa. Pego o mapa de personalidades e dou aula prática mesmo. Abro o mapa na tela e vou explicando. Isso daqui é assim, isso daqui é assado. E é Que isso. legal. E a Que gente legal. começou E já tá em em qual 2000. 2000. A gente começou em 2020 com o curso de astrologia. E tá fazendo... Agora em março vai fazer 2 anos que a gente começou. E a primeira turma a gente abriu em junho de 2020. Eu tenho um sócio aí no Brasil, né? A nossa parceria começou em março, uma parceria ariana, 2 piscianos que firmaram uma parceria ariana, né? Começar algo. E aí eu e o Renan fazemos isso. Ele me ajuda com a parte dos bastidores, tem a Lu que trabalha com a gente na parte administrativa também. E é isso. E o que eu faço, sou apaixonada. Regente do meu mapa é Mercúrio. Eu tenho Mercúrio em Aquário na casa 6. Meu meio do céu é Gêmeos. O que eu gosto de fazer é isso, conversar, ensinar, escrever. Falar. Muito legal, muito legal. E é Muito isso legal. aí. Muito legal, muito lindo. Achei Muito muito conteúdo, bacana. maravilhoso Acho o que a gente tem que curso. combinar outros papos, né? Vamos sim, Conversar vamos mais. sim. Muito legal o Muito seu trabalho feliz. também, um prazer. Fico muito feliz com o seu convite e espero que o seu trabalho chegue a mais pessoas ainda aí, gente, aproveitando essa época aí de Júpiter e Netuno em peixes, né? A humanidade está precisando de mais altruísmo, Sim. Acho que de quanto mais mais pessoas, doação, né? né? E Sim. é isso. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer. Eu que agradeço. Você é linda. Você mentiu sua idade. Mentiu sua idade aqui pra gente. 25 de Mas te agradeço. 2,75, gente. Não tem mentira, não tem filtro, não tem nada. Só vendo RG. Eu não acredito. Mas te agradeço a disponibilidade. Para mim, de verdade, assim, é um presente registrar esse papo. Porque para mim, de verdade, é um aprendizado. Eu tô aqui, eu tô ouvindo, eu vou aprendendo com um, aprendendo com o outro, e vou formando, né? E tendo vocês como base, né? Como base, assim mesmo. Inclusive, eu falei com bastante gente esse ano. Conversei, chamei, e indiretamente aconteceu uma coisa muito legal, assim, por exemplo, eu comecei na internet esse ano. E conversar com vocês foi me impulsionando, foi tirando os medos, foi deixando a coisa mais simples, mais leve, eu fui me empoderando, né? Foi falando, não dá pra... Isso tudo que você Aí tem pega um site Sagitário aqui, aí, um você vai site ali, um aprendendo site ali. fazendo, né? Sim. E é isso mesmo, que bom. E eu acho muito legal, porque a tua história pode inspirar vários dos meus alunos que estavam aqui. Vocês viram, gente? É botar a cara a tapa, que nem o Rodrigo fez, e começar. E manda uma mensagem, como ele fez comigo. Fábio, vem fazer uma live comigo, vamos conversar. Então, a gente precisa também ter iniciativa, não só ficar parado esperando que tudo caia do céu, né? Para isso que a gente tem Marte no mapa, para isso que a gente tem fogo lá, tem casas de fogo, a gente também precisa fazer a nossa parte. E tá aí, você tá colhendo os frutos da sua iniciativa. Sim. Parabéns. Muito legal. Beijo, Fabi. Vai lá cuidar beijo. da menina que tá Vou correr lá chegando, para né? descobrir se a gente tem uma nova alma chegando aí, se a Laurinha já chegou, se não chegou. E um beijo grande, Rodrigo. Foi um prazer. Beijo, gratidão. Ótimo, Gratidão demais. um ótimo ano novo, Gratidão. né? Que a sua família esteja em paz, segura, unida. E muito amor para você e para todos vocês que assistiram aí. Essa é a minha última live esse ano, gente. Live comigo agora só ano que vem. A minha também, a última esse ano. Beijo, Fabi. Encerramos bem. Beijo, vai lá. Um beijo grande. Depois me Tchau, manda Rodrigo. notícia da menina. Dou sim, pode deixar. Tchau, Tá tchau. bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo.